160 kHz. Olá pessoal do Facebook, já vamos começar a entrar ao ar na rádio em alguns segundos. O Marco abaixou o som para a gente poder conversar. Bom, já está aí, quase entrando a vinheta. Rede Boa Nova de Rádio. Começa agora Desafios e Soluções. Apresentação Mário Mas. Desafios e Soluções. Olá amigos, estamos mais uma vez juntos falando sobre comportamento e espiritualidade. Está aqui o livro que vou estudar hoje, Desafios de Mudar, de minha autoria, falando de mudanças. Coisa bacana, né? Mudar, flexibilidade para isso. Aliás, a única coisa que não muda é a mudança, né? Que nunca para, que nunca cessa é a mudança. Sempre estamos mudando. No processo evolutivo, isso é inevitável. Bom, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, o telefone é 979-66-4036. E no Facebook, deixa eu colocar aqui o Facebook na minha página, para que as pessoas também possam acompanhar daqui. Deixa eu ver que aqui ainda não entrou em atividade, já vai entrar. Então, pessoal, aguarda só um pouquinho, deixa eu compartilhar da página da Rádio Boa Nova para a minha página. Aí fica disponível lá para os internautas. Publicar, está publicado. Bom, esse capítulo fala de mudanças e logo nós trazemos uma contribuição da psicologia junguiana e é colocado o seguinte: a psicologia analítica junguiana considera que o que está inconsciente em nós se torna destino, tende a se realizar. O que está inconsciente se torna destino. Por quê? O indivíduo, ele pratica, ele atua com aquelas ideias, impulsionado por aquilo que está inconsciente, porque ele não se dá conta, né, daquilo que está guardado dentro dele. Então ele está agindo como se fosse uma deliberação atual, pessoal, e na verdade ele está sendo impulsionado por aquilo que está inconsciente. Quer ver um exemplo para ficar bem fácil? Se você teve uma grande discussão com uma pessoa querida e nessa discussão a pessoa falou coisas de você que você ficou parvalhada, não esperava que a pessoa tivesse esse conceito seu e te deixa traumatizada com essa discussão. Você guarda aquilo internamente, continua levando a sua vida, com o passar do tempo você esquece daquilo. Mais para frente, você está conversando com alguém e aquilo começa a caminhar para uma discussão. E essa discussão começa a trazer lembranças daquela discussão lá do passado que te deixou muito machucado. Então, aquilo começa a trazer uma angústia, né? Achando que vai se repetir, que a pessoa vai falar desaforos para você. Este é o exemplo. Aquilo que está no inconsciente reflete no seu comportamento atual. Entendeu? Então, é a ideia junguiana. Olha só. A psicologia analítica considera que o que está inconsciente em nós se torna destino, tende a se realizar. Afirma o psicólogo junguiano James Hollis. Mas aquilo que está inconsciente tem grande poder em nossas vidas, pode realmente fazer escolhas por nós e com certeza tem construído de maneira implícita os padrões de nossa história pessoal. Então o indivíduo, ele repete aquilo que está no inconsciente dele. Então aquele trauma que machucou bastante, que faz ele se sentir sem importância, desqualificado, faz com que hoje ele se sinta isso, e ele esqueceu que a causa está lá no passado inconsciente. Que um dia ele brigou com alguém e ele recebeu uma série
de ameaças, de desprezos, xingamentos, não é? E aquilo marca ele de tal forma que ele fica repetindo. Você pode pensar na vida passada. Joana de Ângeles fala que nós trazemos hábitos de vidas anteriores, né, que carregamos de uma para outra vida. Então, nós poderemos ter comportamentos hoje que é uma repetição do passado. Quer ver um exemplo? O preconceito. De repente, você teve um problema com alguém de uma etnia no passado e hoje você tem uma certa reserva com essa etnia, né? Outra coisa, você pode ter um medo, deixa eu só mexer aqui no computador que apareceu uma mensagem. Você pode ter um medo hoje de uma experiência que aconteceu no passado. Quantas pessoas carregam o medo do sexo, achando que é uma coisa errada, suja, por causa de valores que ela traz de uma vida passada, de uma religião que ela frequentou. A pessoa hoje não tem motivos para justificar o receio que ela tem de fazer sexo ou de ganhar dinheiro. E vem aquela ideia de pecado, porque isso foi incutido na cabeça dela numa vida passada. O passado mexendo com a vida presente, né? Então, nós vemos às vezes a pessoa fazendo aquele esforço para tomar uma direção e sempre tem empecilhos, sempre tem dificuldades que ela pensa que está fora e pode ser interna. Então, aí cabe ao indivíduo de fazer essa distinção, né, discernir. Espera aí, isso daí vem de fora? De quem? Quem que está me influenciando de modo a eu ter esse valor? Ou é uma coisa que eu já trago internamente? Sem motivo nenhum, isso já se manifesta dentro de mim. Então é algo que eu trago do passado. E nós não devemos nos curvar a esses hábitos, ou doenças, ou transtornos que empobrecem a nossa vida. Nós temos que superar. Bom, continuando. Para ilustrar, imagine uma pessoa que tenha passado por uma rejeição. Bom, essa é a ilustração que eu já dei, né? Isso daqui eu já falei. Vamos mais adiante. Bom, esse preconceito, isso que nós guardamos internamente pode acontecer também com a superstição, o medo, a insegurança, o preconceito, as crenças que vão se imiscuir em nossas escolhas e ações. Às vezes uma superstição é criada no ambiente familiar. Então alguém, por exemplo, vamos pegar só como exemplo, né? O indivíduo tomou manga com leite, um suco, e se sentiu mal. Aí cria-se a ideia de que não pode fazer essa mistura, que pode trazer grandes problemas. Foi criado em cima de uma situação, ou de duas, mas que vira uma coisa verdadeira, é como se fosse uma coisa real, não é? Então nós temos que atentar. Nem sempre é assim. Nós temos que verificar racionalidade. Então, quais são as superstições que trazem um desconforto na sua vida? Passar embaixo de escada, ver o gato preto à meia-noite? Quais são elas que, de alguma forma, cerceiam as suas realizações? Tem gente que não faz determinadas coisas em horários específicos ou não usam roupas. Por exemplo, torcedor de time de futebol que usa, às vezes, um uniforme sem lavar, porque se lavar dá azar. Dá para entender uma coisa dessa? Já pensou se o indivíduo cismasse que ele não tem sorte no trabalho se lavar a calça que ele usa? Então ele fica com a calça o tempo todo sem lavar? Fica insuportável ficar perto dessa pessoa. Então é uma superstição muito, né, muito estranha. E o indivíduo, ele tem isso como uma verdade, e às vezes ele somatiza. Se ele passa embaixo da escada, ele acha que realmente as coisas estão tudo dando para trás, que o pior está acontecendo, ele já fica sugestionado. À medida que ele vai racionalizando isso, ele vai ver que não tem nada a ver. Você quer ver uma outra coisa que é psíquica, que serve de analogia? O toque. O
O indivíduo tem o pensamento obsessivo na mão, eu vou contrair uma doença. Os germes vão me trazer uma doença. Né? E ele tem que lavar a mão trocentas vezes para tirar essa ideia obsessiva. A lavagem da mão neutraliza o pensamento obsessivo. A compulsão é lavar a mão. Né? Só que ele lava, então ele tem a impressão, e isso é contra o tratamento, ele tem a impressão que ele neutralizou a proliferação da doença. O que ele tem que fazer? Ele tem que não lavar a mão, para ele ver que não vai acontecer nada, e aí ele vai desmontando, desarticulando a ideia falsa de que se não lavar a mão ele vai contrair o germe, entendeu? Então, em vez de você lavar a mão, não lava a mão, para ver que não acontece nada e que aquela ideia é falsa. Daí, nós temos que ir tirando essas ideias falsas da nossa vida. Às vezes, o indivíduo ele é praguejado pelo pai, pela mãe, pela ex-namorada, ex-mulher, ex-marido, e o indivíduo ele fica preso naquela praga, naquele praguejamento, e ele tem a impressão que as coisas estão acontecendo. Né? Ele está tendo azar, as pessoas estão se afastando dele, e é a mente super atenta, super vigilante dele que faz ele perceber pequenos detalhes. Quer ver uma outra analogia? É o hipocondríaco. Ele começa a ter uma palpitação, ele acha que está tendo um infarto. Né? Então a imaginação exacerba a situação. Bom, então aqui nós falamos da superstição. O medo irracional, que pode ser uma fobia, né? O indivíduo tem medo de se relacionar achando que vai ser abandonado. Ele evita o relacionamento ou ele entra no relacionamento e ele se comporta de tal forma que realmente a outra pessoa não quer ele. E aí aquele medo é confirmado. Está vendo só? Eu tinha certeza que não ia dar certo. Não, mas o problema foi que o comportamento dele é que fez o outro se afastar. O comportamento medroso, reticente, inseguro, sem entrega, né? Ele fez que a coisa acontecesse. Bom, deixa eu ver aqui que mais. Insegurança, né? Sem motivo nenhum, o indivíduo subjetivamente se sente inseguro. Embora ele faça coisas que os outros dizem, puxa vida, você faz muito bem isso, você é bem seguro, só que internamente ele se sente inseguro. Né? E isso traz um desconforto muito grande, porque o que ele faz exige muita energia. Porque ele já acha a priori que ele não é seguro, que ele não está fazendo melhor. Só que quem está vendo que ele está fazendo bem. A percepção dele é que está alterada. As crenças que nós trazemos do passado, não é? Que faz com que ele acredite em coisas irreais. As crenças também têm que ser avaliadas. A crença de que na minha família ninguém deu certo, na minha família tal doença se manifesta em tal idade, são crenças que o indivíduo alimenta. E eu lembro de um autor, aliás, a Louise Hay, ela fala de alguma forma que o indivíduo ele vai gerando padrões na vida dele que vão se realizando. Então, a crença dele de que vai acontecer uma doença, um desastre, seja lá o que for, ou ficar sozinho, ela se realiza porque ele vai confeccionando esta realização no seu dia a dia. Ele vai praticando o afastamento dos outros ou vai gerando a doença pelo modo de pensar. Percebe? Aliás, tem alguns até que dizem que tem pessoas que morrem na idade que o pai ou a mãe morreu. Porque a pessoa coloca na cabeça, a minha mãe morreu com 60 anos, eu também vou morrer com 60 anos. Aí ela já traz a genética para justificar ou dizer que isso acontece com toda a família. Né? E ela está com a vida paralisada. Bom, por exemplo, uma pessoa que se sente insegura de participar de uma entrevista de emprego, quando o fizer, vai render
bem pouco e provavelmente vai ter reações que vão desclassificá-la, sudorese, nervosismo, lapso de memória. Por quê? Ela já cantou a bola antecipadamente, né? Ela já previu o desastre, né? Uma pessoa que se sente segura de participar de uma entrevista de emprego, quando fizer, vai render menos, né? Por causa dessa insegurança, que também pode ser uma crença. Eu não vou me sair bem nessa entrevista. Eu sei, eu já tentei várias vezes, fiz várias entrevistas. Então, o indivíduo, ele se enche de um repertório, de uma negatividade que vai se manifestar na hora que ele estiver fazendo a entrevista. Bom, deixa eu ver aqui, Marcos, eu vou pedir para chamar a Juliana, porque parece que no Face está uma mensagem aqui que pode apagar. Beleza. Bom, por outro lado, as qualidades positividade, otimismo e confiança nos ajudam a atravessar nossas experiências, contribuindo para o êxito. Então você veja como que são esses movimentos internos, né? Qual é o percentual de influência espiritual e qual é o percentual de auto-influência, de auto-obsessão? Nós precisamos estar mais cientes disso, perceber mais, né? Conseguir fazer uma separação, uma distinção. O que é meu, as minhas crenças, medos, inseguranças, raiva, e o que é da influência espiritual, obsessão espiritual. Né? Porque se eu carrego a minha mente de negatividade e aparecem as dificuldades, é uma coisa que eu estou favorecendo com as minhas crenças. Agora, por conta disso, o obsessor pode aparecer, é claro que ele quer me prejudicar de qualquer jeito, e eu estou facilitando, mas eu tenho que perceber essa negatividade que eu carrego internamente. Como foi dito aqui, os aspectos positivos vão favorecer. Se você vai numa entrevista já seguro, senhor de si mesmo, você tem uma outra postura de olhar nos olhos do seu entrevistador, de falar com segurança, de discorrer sobre os seus conhecimentos. A pessoa insegura, ela vai ter lapsos de memória, ela vai gaguejar, ela vai ter medo de olhar no olho a olho, né? Porque ela está para baixo, ela está insegura. Então, olha só, essas qualidades como a positividade, otimismo, confiança, ajudam o indivíduo em todas as áreas. Em todas as áreas, a psicologia positiva já mostrou isso. Portanto, é algo a ser exercitado. E isso quer dizer o quê, gente? Ser exercitado para se automatizar, como vai usar o André Luiz em vários lances sobre o comportamento. É preciso automatizar, ser automático, já fazer parte da personalidade. E como que isso se automatiza? Treinando, 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 treinando. Treinando a positividade, o otimismo, a confiança. Eu sou capaz, eu tenho esse conhecimento, eu estou me especializando, eu estou me atualizando. Isso garante a minha capacidade, não é? E eu estou ciente disso. A segurança, né? Eu confiar nas minhas colocações, nas minhas manifestações. Né? Você imagina, o indivíduo, ele está num grupo de amigos e ele expõe a ideia dele. E ao mesmo tempo, internamente, ele se critica. Dei mancada. Eu não devia de falar isso. Os outros sabem mais do que eu. Pronto. Ele já está favorecendo a insegurança. Ele pode gerar uma crença, né? Tudo que eu falo é besteira. Percebe? Então, é o indivíduo que está favorecendo essa insegurança e a dificuldade de se relacionar com o meio. Muitas vezes ele não sabe disso, ele atribui o meio social, as pessoas, como seus algozes. Mas são as pessoas que não deixam eu falar, elas que não me escutam, elas não dão ouvido. Não é isso, é que o indivíduo falou com tanta insegurança que ninguém acredita. Então o indivíduo vai expor uma ideia e ele fala,
Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho, pronto, ele já está mostrando que toda uma insegurança que não dá crédito ao que ele está falando. Então é ele que está se prejudicando, não são os outros. Então, que tal nós nos enchermos de positividade, sem a positividade mágica, né, do indivíduo achar que é suficiente para ele ter resultados imediatos, como alguns livros de autoajuda oferecem, né? Olha, do ponto de vista da psicologia mesmo e do espiritismo, o indivíduo, para conquistar valores, para desenvolver qualidades, precisa se exercitar. Quanto tempo você demora para ser filósofo? Basta você comprar um livro de filosofia, se matricular no curso de filosofia? Não. Você tem que estudar, se você vai fazer o curso, você tem que estudar 5 anos, ler muito, estudar muito, fazer trabalhos, pesquisas, escrever, etc., etc., para sair de lá graduado, com conhecimento básico. É a partir daí que você vai começar a se aprofundar. Então, quanto tempo vai demorar para você ter um conhecimento razoável? 10 anos. E você quer ter autoconfiança como? Lendo um livro de autoajuda? Em meia hora ler o livro, pronto, já estou autoconfiante. Eu acredito em mim, eu gosto em mim. Mas isso não é consistente com o comportamento. É a congruência que o Carl Roger fala, né? Congruência, haver uma congruência ou coerência entre o que o indivíduo pensa e o que ele faz. Muitas vezes há uma dissonância. O indivíduo pensa uma coisa e se comporta diferente. Percebe? Então, não adianta se encher de palavras. Tem que se encher de atitudes. Ideias a respeito da situação e atitudes. E exercitar, 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 até se automatizar. Aí passa a fazer parte da personalidade, é espontâneo. Já não precisa mais pensar naquilo. É a analogia que se faz com dirigir carro. Depois que você aprendeu a dirigir carro, você não fica pensando, bom, deixa eu pisar agora na embreagem porque eu vou mudar de marcha. Agora eu vou ligar a seta. Não, já é automático, já sem pensar as coisas vão acontecendo, né? Então, quando algumas qualidades se tornarem partes nossas, nós vamos sendo liberados para desenvolver esses aspectos que já foram desenvolvidos e vamos desenvolver outros que vão se aparecendo, vai aumentando a complexidade, né? E aí está a evolução constante do indivíduo. Nós temos 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto. Bom, então essas qualidades, elas contribuem para o nosso êxito, diferente das negativas que contribuem para o fracasso. Bom, como nós já estamos na hora de ir para o intervalo, só avisando quem está chegando agora, o livro que estamos estudando é Desafios de Mudar, de minha autoria. O lucro da venda desse livro é destinado à Rádio Boa Nova. Vamos ao intervalo e já voltamos. Rádio Boa Nova. Bioótico. Bom, pessoal, Faça você também. Agora nós estamos no intervalo, então vocês aguardam um pouquinho, eu vou tomar meu café, volto já e continuamos o programa. Toma seu cafezinho também. Isso aqui não tem problema. Não tem. Eu estou acompanhando lá, mas eu vou tirar ela aqui. Aqui aparece? A mensagem não aparece não. Não aparece.
Estou de volta. Logo depois do programa, eu vou apresentar o live falando sobre psicoterapia preventiva. Então vai ser ao vivo aí a nossa participação. Deixa eu ver como está o WhatsApp. Muito bem, estamos de volta, hoje estudando o livro Desafios de Mudar, falando sobre mudanças. Vamos ver o que temos aqui. Bom dia. Desde o Chile, um forte abraço. Desde o Chile, um forte abraço com muitas energias e boas vibrações. Deixa eu ver aqui. Vamos ver no Facebook se tem alguma mensagem. Os amigos falando, felicitando aqui o programa. Deixa eu me achar aqui. Bom, então vamos continuar a estudar o livro. Joana de Ângeles vai dizer o seguinte para nós. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. Vamos mastigar essa ideia, vamos dissecar. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis. Então, se eu quero ser uma pessoa assertiva, se eu quero ser uma pessoa melhor, todos os meus desejos bons vão irradiar energias saudáveis. Bom, isso já mostra que, independente desse desejo bom, nós irradiamos energias. Então, quando o indivíduo está pessimista, negativo, ele está irradiando energias que vão desfavorecer as suas coisas. E aí, obviamente, piorar, né? Se o indivíduo está alimentando um pessimismo, que acha que as coisas não vão acontecer na sua vida, ele já está se impregnando de negatividade. E isso faz ele sofrer, né? E aí, novamente, a pessoa que não se dá conta disso acha que sofre por influências externas e não sabe que é ela que está gerando esse problema nela mesma. Que mais que diz a benfeitora? Então, irradia as energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo. Não é ter um pensamento de 1 minuto e pronto, está resolvido. É algo contínuo. Porque, como falamos anteriormente, esse exercício vai fazendo o pensamento, o desejo se automatizar, né? Então, o indivíduo cultivar pensamentos positivos, eles se automatizam. Daqui a pouco, você está numa roda de amigos e, de repente, as pessoas começam a falar mal de uma situação e você percebe que esse vocabulário não bate muito bem com as suas ideias, esse negativo, né? E você fica se questionando, cadê as ideias positivas? Será que ninguém está vendo uma coisa boa, uma qualidade nesta situação? Esse exercício, então, vai fazendo o indivíduo mudar a percepção. Você pode estar num ambiente de alguma forma neutro, né? Você está no supermercado. Não é o ambiente mais gostoso de se estar por causa de toda a tensão, correria, né? Mas você pode ver um lado bom, você pode ver um vaso de flor, você pode ver uma criança brincando. Então, você destaca, a sua percepção, você destaca uma coisa legal. E na sua vida, e na sua personalidade? Quais são as coisas legais que você tem? Você percebe? Tem gente que critica o seu modo de falar, a sua vestimenta,
as suas ideias, enfim, ela é muito crítica consigo mesma e não consegue perceber coisas legais que acontecem, pessoas que se aproximam dela, não é? Essa percepção precisa ser mudada para que a gente comece a enxergar outras coisas. É muito interessante o estudo do paradigma, porque o paradigma quer dizer um modelo, né? E na ciência é um modelo de ciência. Alguns vão defender que quando você está vivendo sob a influência de um paradigma, você só enxerga aquilo que o paradigma permite, né? Aquilo que o modelo permite. Vamos dar um exemplo. Você tem uma família, e a sua família tem um modelo, um modo de funcionar, tem um padrão, um paradigma. Esse paradigma pode direcionar o seu modo de ver as coisas, né? Se você foi criado numa família matriarcal ou patriarcal, em que o pai ou a mãe são os donos da verdade, são os gestores da família, tudo tem que passar por eles, você aprende a fazer isso na sua vida. Quando você formar uma família, você vai tender a copiar aquilo. É um paradigma, é um modelo que você viveu, né? Se você vive o modelo materialista, você vai reproduzir isso na sua vida. Se você é espírita, você vai reproduzir isso na sua vida. Você vai levar princípios para a sua família, a nova família, de espiritualidade, né? Então, as pessoas começam a ver a questão da espiritualidade como algo natural. Coisa para quem não é espírita ou espiritualista vai achar que é coisa do diabo, que é coisas que traz coisas ruins, etc., né? Por causa daquele modelo que ela foi criada. Então, o paradigma faz a gente ver as coisas coerentes com ele. E nós temos que ter flexibilidade de romper, caminhar para um paradigma mais universalista, uma visão mais ampla da vida. Vamos ver mais aqui. Então, ela fala desses esforços que o indivíduo tem que cultivar para se instalar no comportamento. Do mesmo modo que nossos conflitos se tornam aparentes, obstando as realizações, os bons propósitos vêm nos ajudar, né, em todas as situações. Você veja que tem algumas pessoas que já parece que nasceu otimista, confia, tem uma convicção danada, e outras um pessimismo ambulante, que já traz isso do passado. É uma conquista, uma realização aquele que tem o lado positivo. E esse negativo são as experiências malfadadas, doentias, perturbadoras, que deixaram cravado na personalidade estes sentimentos, estas crenças nocivas que prejudicam ele mesmo. E olha que isso pode neutralizar uma existência. O indivíduo ele tem aí propósitos de, às vezes, constituir uma família, montar uma empresa, e por conta desse pessimismo ele não consegue fazer nada. Leia o livro Os Mensageiros e veja a declaração lá de vários médiuns que faliram na existência e tinham se preparado muito bem para isso e se deixaram guiar pela vaidade, pelas influências espirituais, etc. Bom, o que mais? Como propõe a benfeitora Joana de Ângeles, irradiamos energias benfazejas quando almejamos mudar para melhor. Alguns leitores poderão achar estranho o fato de irradiarmos energias, porque muita gente acredita, inclusive a própria ciência, que nossos pensamentos são apenas reações químicas do cérebro. É o materialismo. Trata-se de uma visão materialista, e para a reflexão dos incrédulos, André Luiz elucida da seguinte forma sobre os pensamentos. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo, na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós
pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Então, sempre que nós pensamos, como ele diz aqui, no campo íntimo, né, dentro da nossa mente, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos. Então, você imagina o seguinte, eu agora começo a pensar num livro, e vai se formando aqui o livro na minha cabeça. Eu exteriorizo com as minhas energias uma forma igual ao livro que eu pensei. Então, quando nós estamos pensando, nós estamos irradiando imagens. Olha a imagem do livro, vai saindo da minha cabeça. Ok? Então, o pensamento não é uma reação química. Né? O pensamento é muito mais do que isso. São articulações da nossa mente, são irradiações de forças do indivíduo. O pensamento é uma irradiação mental carregada de informação, imagens, emoções e energias. Quando você conversa com uma pessoa muito emotiva, ela está irradiando muita emoção. Você começa a conversar com ela, daqui a pouco você começa a se alterar emocionalmente. Começa a ficar triste ou alegre, dependendo do que ela está falando. Porque a carga emocional dela é muito forte. Se a pessoa com quem você fala é muito criativa, quando ela fala, quando ela está pensando em alguma coisa, ela vê muitas imagens. E você começa a ver imagens também. Porque ela está irradiando isso. Percebe? E a mesma coisa é a energia. Tem gente que você sente a energia dela, onde quer que ela esteja, às vezes ela está lá na frente no palco, num salão, você sente a energia dela em você. Ela tem muita energia, irradia muita energia. Retomando o texto de Joana de Ângeles, são precisos contínuos esforços para se criar condições que levem ao resultado desejado. Precisamos vencer os empecilhos alojados em nós que têm impedido de avançarmos, de aproveitarmos bem mais nossa encarnação e as oportunidades. Você imagina o seguinte, você entra numa universidade, você tem muitos recursos que a universidade vai te oferecer, de modo a sair de lá com grandes conhecimentos, para fazer grandes projetos, e você não aproveita nada disso, porque enquanto os professores estão falando, enquanto os programas, os workshops que você participa são realizados, você está lá ensimesmado, preso em si mesmo, em ideias doentias, medos, inseguranças, ideias persecutórias, paranoia. Você não aproveita nada daquilo que a aula está oferecendo. Assim acontece com a vida. A vida está ofertando muitos recursos para o indivíduo e ele está confinado no seu quarto, na sua sala, no seu quintal, o universo se reduz àquilo. Né? Então, são as encrencas que nós trazemos do passado, que estão dentro de nós, que precisam ser resolvidas. Porque, como o indivíduo vai apresentar dificuldades, ele acha que são dificuldades irreversíveis e inamovíveis. Né? Ele acredita, não, mas isso não dá para resolver, as coisas são sempre assim, sempre foram assim, não dá para eu fazer nada. Eu sou assim, a vida é assim. E ele não percebe que são coisas que ele colocou dentro dele. A vida está ofertando aí muitas possibilidades. E alguns, quando tem já um certo amadurecimento, eles conseguem romper com isso, né? E aproveitar. Eu lembrei, veio uma imagem agora na cabeça. André Luiz fala que quando eles vão resgatar espíritos no umbral, nas regiões inferiores, eles jogam redes. E esses espíritos que estão naquela lamaceira, naquelas cavernas, eles se agarram a redes para serem puxados. No entanto, os espíritos que ainda não melhoraram, não se arrependeram, eles tocam na rede e a rede se desmancha, eles não conseguem ser puxados. Aqueles que já se modificaram, vamos chamar, amadureceram, eles agarram na rede e eles são puxados, eles são socorridos. Percebe? Então, o problema é de fórum íntimo, não é externo.
Então, o indivíduo que está na vida recebendo a bênção da reencarnação para se melhorar, para vencer os seus tormentos internos, para ser uma pessoa sociável, trabalhadora, estudiosa, ela tem todos esses recursos e não consegue aproveitar por causa da desordem interna, da desorganização pessoal. Né? Você pega um indivíduo hoje que ele se descontrola no alcoolismo, daqui a pouco ele se torna dependente, e aí isso vai afetar o sono dele, a alimentação, ele não consegue mais ler um livro, as pessoas se afastam dele. Então, ele está afastando os recursos da vida e não se beneficia, porque ele tomou um caminho muito problemático. Ele não pode dizer que a vida não está dando chance para ele. Será que nós estamos com olhos de ver as chances que a vida nos oferta? Esse é o lance, porque a divindade, ela irradia o seu amor para todos nós. Não tem distinção. Não tem distinção. O lance é se nós alcançamos, se nós seguramos na rede e somos levados para melhorar. Ou se nós seguramos e ela se dissolve, porque ainda somos o homem velho. Porque ainda somos egoístas, orgulhosos, rancorosos, não aceitamos as coisas erradas que fizemos, achamos que estamos certos no nosso posicionamento, e nós estamos achando o quê? Que a vida vai se dobrar aos nossos caprichos? Ledo engano. Bom, deixa eu ver aqui, que o tempo está acabando. Quanto tempo nós temos? 3 minutos. Eu só quero dar aqui a agenda de palestras. Hoje, dia 31/3, eu vou estar na Fraternidade Espírita Lar de Jesus, na rua Capiberibe 379, Aeroporto, às 20 horas. No dia 2/4, no Centro Espírita Ana Vieira, na rua Enta 202, Moca, às 10 horas da manhã. No dia 4/4, na Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, na rua Bento Querino 100, Vila Matilde, às 20 horas. Bom, quero agradecer aqui, a semana passada, a Penha Cabral, que mandou aqui um papelzinho, dando felicitações ao meu aniversário. Muito obrigado, Penha. Eu estava cheio de papéis aqui e não peguei este recado. Muito obrigado por sua consideração. Bom, o livro está aqui, capítulo número 8, para suas reflexões, desafios de mudar. Você comprando o livro, você está ajudando a Rádio Boa Nova, que todo o lucro dele é destinado à rádio, essa Universidade do Espírito. Então, inevitavelmente, nós estamos a caminho da melhoria pessoal. Ninguém escapa disso. Nós estamos mudando. Agora, nós podemos acelerar. Então, vamos aprender a tirar esses entraves internos que carregamos, medos, superstições, insegurança, rancor, raiva, negativismo, briga com os outros, falar mal dos outros, ver o lado pior dos outros. Vamos acabar com isso. Vamos ver o melhor nosso, vamos ver o melhor do outro, não vamos criticar os outros, não vamos xingar os outros, vamos cultivar o melhor, o positivo, escrever coisas legais no Facebook, no WhatsApp para os amigos, sempre coisas positivas, falar de coisas boas. Não quer dizer que nós estamos negando as coisas ruins que acontecem, não é isso, mas é não dar importância, é não priorizar, não ter isso como foco da vida. Ao contrário, o positivo. Muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana. Quem quiser falar comigo, o telefone é 5539-1616. Um abraço e até mais. Aos amigos do Facebook, agora eu vou desligar. Até o próximo encontro. Um abraço para todos.